A todos. Tá dando para ouvir bem aí no fundo? Se eu for diminuindo a voz, vocês fazem assim, tá? Ainda mais com chuva, às vezes fica mais baixo. Só vocês sinalizarem aí, eu aumento o volume. Queria agradecer pelo convite, dizer que eu fico muito feliz, porque é uma oportunidade sempre que nós somos convidados, né, para trabalhar, porque se engana quem pensa que quem está aqui é mais evoluído. Do meu ponto de vista, quem está aqui é mais devedor, então acabou se comprometendo a trabalhar mais para ver se ganha um pouco mais de bônus horas para a hora que chegar lá não é equilibrada. E normalmente quem fala provavelmente prejudicou lá no passado com a fala também. Então é sempre bom a gente colocar um olhar mais, trazendo um pouco mais pé no chão, né, para quem nós somos, para que isso nos coloque no caminho do autoconhecimento, que, se você for parar para pensar, é a mesma coisa que a reforma íntima proposta no Espiritismo. E como nada é por acaso, eu não sei nem porque eu ainda me surpreendo, a colocação que a gente vai trazer para essa noite vem muito de encontro com a mensagem de introdução, aonde, se eu entendi bem, ele fala da necessidade de olhar com carinho para quem nós somos, mas ter um momento ali de reflexão de que quando a gente se coloca numa posição de vítima e não coloca um olhar sobre os nossos sentimentos, isso toma proporções grandes e cresce de tal maneira que o nosso corpo precisa de achar uma forma de colocar isso para fora. E a forma que acha de colocar os sentimentos mal resolvidos são através das doenças psicossomáticas. Então, a maior parte das nossas doenças nascem do nosso emocional. E a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso dessa mulher que está aqui em questão. Então, hoje eu vou abordar o capítulo 14 do livro Nos Domínios da Mediunidade. É a coleção de livros do André Luiz, psicografia do Chico Xavier, que traz toda a jornada do André Luiz, desde quando ele chegou, o livro Nosso Lar, que coloca como foi essa chegada dele lá no plano espiritual, que ele foi considerado um suicida, e ele nem sabia disso. Passaram-se ali 40 anos e ele achou, coitado, que ele estava lá por um erro da espiritualidade. E quando ele chega até o Nosso Lar e compreende, né, que todos os excessos que ele cometeu na vida enquanto estava encarnado foi o que levou ele a ser considerado um suicida. Aquele suicídio que é dia após dia, lentamente, quando a gente resolve, tendo condições de não olhar para a alimentação que estamos fazendo e optar por fazer uma alimentação que a gente sabe que não vai ser benéfica para o nosso corpo, que não vai trazer as energias que nós precisamos para enfrentar o nosso dia a dia, mas mesmo assim a gente opta, né, por comer. Ou quando a gente tem algum sentimento mal resolvido e mesmo assim a gente opta por não resolver.
E aqui vocês vão ver que interessante o caso dessa mulher, que quando a gente estava estudando, a gente ficou chocado. E no nosso lar, ele sempre fala, né? Quando o André Luiz foi conversar com um dos ministros para saber o que ele podia fazer para ter créditos para conseguir mandar uma carta para a família dele aqui na Terra. Quando na verdade o que ele queria mesmo era vir ver a família. Então ele foi até o ministro para descobrir o que ele precisava fazer. E o que eu acho muito interessante é que tinha uma sala como essa, o ministro aqui, 2 cadeiras em frente ao ministro, e o André Luiz, quando chega, já mira ali na porta, ó, e passa reto e vai direto ao ministro e fala que queria ter um particular com ele. E o ministro olha meio sem graça e fala assim: perdoa o nosso irmão, ele acabou de chegar, não sabe como funciona. E aí ele pede que o André Luiz sente na cadeira e espere a vez dele, que lá no nosso lar não tem jeitinho brasileiro. Então o André Luiz senta e espera pacientemente, e ele, é claro, é o último, né, a ser atendido. E quando chega a vez dele, ainda descobre que ainda tem junto com ele uma mulher que vai ser atendida. Então senta os dois ali na mesa, né, ali nas cadeiras em frente ao ministro, e o ministro explica: aqui o atendimento é aos pares. E na vida, o nosso atendimento também é. Inclusive, esse é o motivo de eu estar transmitindo pela internet, porque eu comecei a compartilhar mais conteúdos e muitas pessoas começaram a aparecer, me perguntando, com dúvidas. Algumas pessoas com uma mediunidade muito ostensiva, mas que não vão ao centro, que inclusive recebe preconceito dentro de casa. Então esse é um dos motivos que, né, me levaram a começar a compartilhar o conteúdo quando eu faço as palestras e colocar mais coisas nas redes sociais também. Pessoas que vieram perguntar como faz o evangelho no lar, né, que eu não faço ideia de onde sejam. Então, por isso que a gente começou com os atendimentos aos pares, tanto os presentes como os internautas. E aí, o que significa esse atendimento aos pares? A queixa da mulher era exatamente a queixa dele. Então, quando o ministro diz para ela o que ela precisava fazer para conseguir visitar os filhos dela na Terra, respondia ao que o André Luiz precisava fazer para conseguir ver a família dele na Terra. Então, muitas vezes, quando nós temos atendimentos fraternos lá no centro, mas assim, de monte, a dúvida, o questionamento da pessoa casa muito bem com o do tarefeiro. E ali, naquele momento, o atendimento vira aos pares. Então, já virou frase lá no centro: aqui o atendimento aos pares, fique tranquilo, porque quando a gente pensa que está orientando, na verdade a gente está sendo orientado. Então é sempre uma oportunidade, né? Então é sempre uma forma de eu me lembrar para pezinho no chão. Se você está aí em cima é porque você deve muito mais do que está aí embaixo. E o que é o caso da mulher que aqui está? Neste capítulo, o André Luiz está em uma missão junto com outros tarefeiros, onde eles estão visitando um centro espírita para acompanhar os trabalhos da noite. Aqui em questão tem uma mulher que pediu um atendimento, e olha como ela chega à casa espírita, né, para solicitar esse atendimento.
Então, eu vou ler o trechinho, tá? Que vemos, um dos tarefeiros pergunta ali pro orientador dos trabalhos. Exclamou Hilário, intrigado. Não será esta a criatura que o serviço desta noite pretende isolar das más influências? Bom, aqui ele está colocando, né? Essa não é a mulher que veio aqui pedir auxílio porque está sendo obsediada pelo marido que desencarnou? Aí ele vai dizer: e por que o orientador respondesse de modo afirmativo, meu colega continuou: Deus de bondade, mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Porque ela estava sendo um pouco incoerente, e nós vamos entender por quê. Não roga socorro à instituição que frequentas? Aqui vem o pulo do gato, e é o que acontece com a maioria de nós. Isso é o que ela julga querer, explicou Aulus, cuidadoso. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com menor esforço. Então vamos entender aqui o que ele está colocando. Essa mulher chegou ao centro como se alguém chegasse aqui e dissesse: eu tô com um problema, eu acho que o meu marido tá me obsediando, ele já desencarnou. Ok, os encarnados, né, os tarefeiros da casa vão dizer: então tá, minha irmã, vamos trabalhar em prol disso, vamos ver o que está acontecendo. Porém, a espiritualidade que orquestra todo o trabalho do plano espiritual sabe muito bem o que vem no íntimo dela. E o que está no íntimo dela é que não era o marido que obsediava ela, era ela que obsediava o marido. Porque ela se apegou de tal forma às energias do marido que também não estava bem. Então ali numa simbiose, um obsediava o outro. E ela toda pura, achando que era o marido que causava problema para ela, quando na verdade ela causava problema para o marido. Lembra que quando o Chico fala, a saudade toca dos dois lados, que as lágrimas de saudade, de bem-querer de quem se foi, são como bálsamo para quem recebe. Mas as lágrimas de desespero, de angústia, de querer desfazer algo que é impossível ser desfeito, como a morte da carne, fazem muito mal a quem está do lado de lá. É aqui onde os espíritas podem se diferenciar das outras religiões. Nós sabemos que a morte física não é um adeus, é um até breve e em algumas vezes muito longo, especialmente do nosso ponto de vista, mas não um adeus. E que nós vamos poder ter pitadas de alento durante o sono, durante as preces, em companhia ali do nosso mentor, e às vezes os nossos entes queridos podem ter conosco. E é aqui que diferencia das religiões que acreditam que
Morreu o corpo físico, acabou, encerrou. E é nisso que as outras religiões não trazem consolo. Porque vocês imaginam uma mãe que enterra seu filho? Vamos pegar. Esse final de semana eu indiquei lá nos meus stories lá para o pessoal assistir o filme do Divaldo. E o filme do Divaldo, né, tem uma parte ali, já vou dar spoiler para quem não assistiu, mas assista, que tem outras coisas muito interessantes. Uma das irmãs do Divaldo se suicida. E lá no filme mostra que a mãe dele, tava o Divaldo, a mãe dele, ali na igreja, quando chega uma outra irmã com uma carta na mão e lê para a mãe dela que a filha tinha se suicidado. Aí a mãe é socorrida dentro da igreja e quando o padre fala, eu preciso sair para rezar a missa, a mãe dele vira e fala, padre, reze essa missa em intenção à minha filha. E o padre diz, eu não posso. A igreja não permite que seja feita uma missa porque a sua filha é uma suicida. E aí ela fala, então só porque a minha filha errou, ela não tem direito a uma missa? Ela já vai ser julgada e condenada? Aonde está o perdoar 70 vezes 7? E daquele dia em diante ela decide que ela não ia mais trabalhar na igreja e ela iria trabalhar em prol dos suicidas. Porque ela disse, daqui em diante eu sei que meu trabalho é fundamental na igreja, mas eu vou trabalhar em prol dos suicidas, porque eles não têm ninguém por eles. Então, nós vamos perceber como é importante, né, essa construção que o Espiritismo traz pra gente, de que a morte do corpo físico é um até breve. E faz com que a gente não se desespere. Isso não significa que a gente não sofra, tá? E voltando aqui para a mulher, qual é o caso dela? A espiritualidade vai se aproveitar de um sentimento que ela guarda dentro de si, que ela emite ali para o marido, para poder afastá-los por um momento. Então, a espiritualidade se organiza e durante a noite, o sono convoca a Celina, que é uma trabalhadora da casa, por exemplo, é a dirigente do centro espírita, convoca ela e diz para ela que ela vai precisar ir acompanhá-los até onde está o marido dessa mulher, porque seria importante a presença dela. Então, nós vamos entender que no meio de vários tarefeiros, de vários calibres morais, essa mulher, quando chega até o marido, durante o sono em desdobramento, e começa ali a abraçar o marido e começa a achar que ela ainda está viva e começa a perguntar por que ele não volta e não sei o que. Ela olha para o lado e ela só enxerga a Celina. Ali tinha o Aulus, o André Luiz, tinha mais outros tarefeiros. Não enxergou ninguém, ela só enxergou a Celina. E quando ela enxergou a Celina, ela tem um ataque de fúria, de ciúmes, não deixa o rapaz nem se explicar e vai embora. Então percebam que... Cadê? Deixa eu ver aqui. E aí, é nesse momento que a espiritualidade vai se aproveitar desse sentimento tão inferior dela, porque eles vão dizer o seguinte: é por este motivo que, em muitas ocasiões,
as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero de trocas inferiores. Como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. O despeito da visitante encontrando Celina junto do enfermo dá-nos a trégua valiosa, uma vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. Então percebam que, por mais elevado que fosse o mentor desse trabalho, como ambos se conectavam, não tinha como separar se não fosse a força. E a espiritualidade superior não usa de força, usa de inteligência, de estratégia, e pega um sentimento inferior, no caso da esposa, que é o ciúmes, e sabendo, né, que ela sentia isso, diz para Celina que ela era muito importante na excursão, lembra? E o que a Celina falou? Nada, nadinha. Somente a presença dela com a sua figura feminina foi suficiente para deixar a mulher com muita raiva e voltar para o corpo. Nem precisou de força, foi só usar a inteligência e usar o que ela sentia contra ela mesma. Quantas vezes será que isso não acontece com a gente aqui encarnado? Interpretações que a gente pode fazer muito rápido, que nos colocam numa posição que depois a gente vai se arrepender eternamente. Vai fazer com que nós tenhamos um chilique ali, numa atitude infantil, enquanto na verdade a Celina aqui nesse papel só estava ali para ajudar, né? Inclusive essa mulher foi com as próprias pernas no centro espírita pedir essa ajuda. O único problema é que ela não sabia que ela era o problema. Quantos de nós será que não sabemos que nós somos o problema? O Rossandro fala que às vezes quando ele atendia na clínica, ele é psicólogo, ele falava assim, existem 3 tipos de pessoa: pessoas com problema, pessoas com problema com os outros, né? E pessoas que elas são o problema. E na maioria das vezes, esse é o último diagnóstico que a gente faz de si mesmo. Alguém que coloca assim, não, qual que é o problema na sua casa? O problema sou eu. Normalmente não. Normalmente a nossa tendência é sempre colocar para fora. O problema é minha mãe, o problema é meu pai, o problema é meu irmão, o problema é meu marido. Mas eu sou espírito evoluído. Eu sou problema para ninguém. E quando ele falava isso, né, e a pessoa não se reconhecia, ele já sabia na hora o motivo dela estar ali. Era ela o problema. E ele sabia que ia ter que trabalhar muito mais. Porque esse despertar nasce do autoconhecimento, da reforma íntima. Quando a gente coloca um olhar mais atento e percebe que, por exemplo, com muita frequência nós somos tomados pelos ciúmes, a gente devia olhar com mais carinho para isso e entender por que o ciúmes ataca tanto a gente. De onde vem essa insegurança? A outra pessoa realmente passa, nos dá motivo para isso, e mesmo que ela dê esse descompasso na nossa reação, mostra que se a outra pessoa está tentando nos causar ciúmes, ela é imatura. Mas quando a gente cai nos ciúmes, nós também somos. E aí a gente percebe que nós estamos muito equilibrados
nas nossas posições aqui na Terra. A gente convive com outras pessoas no mesmo nível evolutivo que a gente. Porque vocês imaginam que difícil seria alguém se estivesse casado com Chico Xavier, gente? Alguém como nós, assim? Não ia dar. Coitado do Chico. Coitado do Divaldo. Se a gente for analisar, não por isso, mas a maior parte dos missionários, eles não têm compromisso, né, com família, porque o compromisso com a família é muito sério, ou pelo menos deveria ser, e isso os afastaria, né, do espírito missionário, que é de se dedicar ali para o trabalho físico, que na maior parte das vezes todos eles tinham, para ter uma renda que pudesse custear as despesas, né? Para dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então, especialmente aqui no Espiritismo, né? O Chico tinha o seu trabalho, onde ele recebia o seu salário, o Divaldo tinha. Talvez outras religiões remunere as pessoas ali, o padre, enfim, né? Mas todos têm o seu trabalho para remunerar suas despesas materiais, porém, depois disso, eles tinham um compromisso muito grande. Então, o Chico passava, às vezes, 14, 16 horas numa mesa, sem levantar para ir ao banheiro, sem levantar para beber água. Dizem alguns assim, psicografando com as duas mãos, sem nem levantar a cabeça. E quando terminava, lia carta por carta. E todas as pessoas que estavam à sua volta, os outros tarefeiros da casa, já tinha feito rodízio há muito tempo. Tinha várias equipes ali, porque era só ele que dava conta. Até porque ele canalizava toda a energia sexual que ele tinha para aguentar esse baque. Mas na maioria das vezes nós não temos essa missão. Então nós orientamos a nossa energia para os nossos compromissos aqui na Terra. Mas percebam que eles precisavam ter uma dedicação extrema. Mas nós não. Nossa única missão, provavelmente, é com nós mesmos. Então, assim, é a reforma íntima, é o nosso autoconhecimento. Então, aqui eu quero frisar da importância de todos nós, por exemplo, colocarmos um olhar sobre alguma ferramenta terapêutica. Porque, lembra, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, ele não teria permitido que tivesse psiquiatra, psicólogo, psicanalista, terapeutas, hipnólogos, consteladores, analistas corporais, sem a sua conivência. Essas são algumas das ferramentas terapêuticas que eu citei aqui. Então, se todos nós um dia colocarmos um olhar para elas, no sentido de eu vou fazer isso para me conhecer, para entender qual é o gatilho que desperta em mim ciúmes, por exemplo, ou qual é o gatilho que desperta em mim aquela vontade louca de comer, sendo que eu acabei de comer. Será que eu não estou comendo as minhas emoções? Será que quando eu tranco a boca e eu precisava falar, isso não acaba refletindo em mim? Refletindo de tal forma que eu guardo, chega uma hora que a minha pressão começa a descompensar e aí eu desencadeio, por exemplo, uma pressão alta, quando na verdade tudo que eu precisava era colocar para fora o que eu sinto, quando a outra pessoa, que normalmente está muito perto, ultrapassa os limites e eu não consigo dizer não para ela. Olha, fulano, você está ultrapassando os limites aqui. É como se eu tivesse
eu faço parte de uma mentoria, né, terapêutica e tudo mais. Então ele dá a seguinte analogia: é como se você tivesse em uma festa, dando uma festa na sua casa. Você convidou as pessoas para ir à sua casa e a festa está acontecendo lá na sala. E você está lá no seu banheiro se arrumando. E vamos partir da premissa que banheiro é uma coisa muito íntima, muito pessoal, tá? Com base nisso, de repente começa, e aí todos adultos, tá? De repente chega no seu banheiro sua mãe, seu pai, chega no seu banheiro seu filho adulto, chega no seu banheiro a amiga, chega no seu banheiro a funcionária, a chefe. É o lugar onde essa pessoa deveria estar? Entendem a analogia? Que você convidou para ir à festa, fica lá na sala. A sala é o lugar que você quer manter todo mundo distante, ali, próximo, mas estabelecendo limites. Quando essas pessoas ou entram sem ser convidadas no seu banheiro, ou você convida essas pessoas para irem até o seu banheiro, entende que ultrapassa os limites. Se você convidou a pessoa, ela vai se sentir ali no direito de falar o que ela quer. E você convidou. E se você for mais estourada, provavelmente vocês vão começar a brigar. E aí vai vir aquele ditado: quem fala o que quer, escuta o que não quer. Entendeu como um simples não poderia evitar um constrangimento, uma briga? Poderia evitar que vocês, né, ou que nós, porque aqui todo mundo tem, tá? Dependência emocional em algum nível. Poderia evitar que a gente criasse dependência emocional com as pessoas erradas. Dependência emocional para um adulto deveria se estabelecer entre o seu parceiro. Você pode, como mãe e pai, exercer autoridade sobre o seu filho, que ainda está sob seus cuidados, que é uma criança. Mas o seu filho não invade o seu banheiro. O seu filho não te dá ordens. Uma criança dando ordens para os adultos, fica uma criança mimada, fica uma criança chata, cresce uma criança extremamente autoritária, porque tudo que ela queria é que alguém desse uma ordem e colocasse ela no lugar. Porque para uma criança de 4, 5, 6 anos, 7, 8, 9, 10, enfim, para uma criança é muito estressante dar ordens. E quando os pais se omitem de conduzir os seus filhos, aí vira uma salada. Você já não sabe mais quem é mãe de quem é pai de quem. Quando chega na fase adulta, então, tem jovem aí com 20, 22 anos que é ele que manda no barraco inteiro. Ele manda na mãe, ele manda no pai, ele manda nos irmãos. E a gente percebe que os limites ali estão todos fora. Todo mundo fora do seu quadrado. E todo mundo sofrendo. E aí, no espiritismo, a gente tende a imaginar, a causa desse problema é da outra encarnação. E falo inclusive por mim mesma. Quando na verdade a causa do nosso problema, na maioria das vezes, está lá na infância. Inclusive, o Emmanuel já falou isso pro Chico. A maioria das pessoas acreditam que os seus problemas estão em outras encarnações, quando na verdade eles estão aqui, nessa. E eles se originaram lá na infância. Só que a gente não tratou, a gente não cuida, e quando chega na fase adulta, a gente também não cuida. A gente fica, psiquiatra? Imagina, psiquiatra é só pra gente louca. Eu vou em psiquiatra? Hoje, no século 21, a gente vai ao psiquiatra para não ficar louco.
Terapeuta? Eu fazer terapia? Sou louco? Não, hoje no século XXI, a gente tem a dádiva de fazer terapia para não ficar louco. A gente faz terapia, às vezes, para reconstruir casamentos. A gente faz terapia, às vezes, para aprender a lidar com os nossos filhos difíceis, com os nossos pais difíceis. Lembra? A maior parte dos nossos problemas se originou aqui. Porque a gente traz uma fração bem pequena do passado para resolver nessa vida. E é por isso que a gente reencarna sucessivas vezes para dividir em doses homeopáticas nossa evolução. Porque se a gente fosse escolher evoluir no modo hard, era tipo os cristãos na época de Jesus. Ah, você é cristão? Não vai renunciar? Beleza. Puf, joga aí dentro do circo e vamos pegar uma galera lá em Roma, assim, e vamos te colocar para ser comido pelos leões. Alguém aí tá afim de ser jogado aos leões? Então é por isso que a gente vai em doses homeopáticas. Mas é que a gente também vai se comprometendo ao longo da encarnação. Então tem um monte de gente que às vezes sai daqui, da terra, desencarna, e quando chega lá, ainda tá bem 0 a 0. Isso quando ainda não adquiriu mais débito do que crédito. Então, coloquem um olhar. O convite da espiritualidade não é reforma íntima, é reforma íntima, é autoconhecimento. Mas sozinho, às vezes, fica muito difícil. Especialmente se a gente acha que todo mundo é o problema e não percebeu que o problema somos nós. E as ferramentas de terapia servem para isso. Elas conseguem nos conduzir numa jornada em que a gente olha muito mais para dentro do que para fora. Nós não temos poder para mudar a outra pessoa. A gente até queria, especialmente as pessoas mais controladoras, assim, tipo eu. Mas não tem, não adianta, não tem. A única coisa que eu posso fazer é mudar o meu comportamento diante daquele fato que me incomoda, na esperança de que a mudança do meu comportamento gere também uma mudança de comportamento na outra pessoa. Agora, que nem dizia Einstein, né? É humanamente impossível obter um resultado diferente se a gente continua fazendo a mesma coisa. Não vai dar pra gente querer ir, vou falar aqui um caminho que eu sei, tá? Tipo, pra gente querer vir de Penápolis pra Promissão e botar no GPS que tá indo pra Araçatuba. Você concorda? É conflitante. Então, vamos colocar um olhar amoroso sobre nós, de que todos nós que estamos aqui, estamos em pé de igualdade, no sentido de evolução. Que os laços familiares servem para que a gente possa aprender uns com os outros. Esses laços normalmente trazem, né, os afins e trazem os nossos problemas de outras encarnações. Isso já é sabido. Mas o objetivo final é que a gente saia daqui amando, especialmente os nossos inimigos. Quando uma encarnação é programada para que duas pessoas que se odeiam mortalmente e já se mataram em diversas encarnações se colocam ali na posição, por exemplo, de mãe e filho, é uma das últimas posições que se espera que esse ciclo vicioso se encerre.
onde a mãe desenvolve amor pelo filho e o filho desenvolva amor pela mãe. E ainda assim, em alguns casos, né, a gente vê tantas tragédias que nos chocam. Então, tragam esse olhar amoroso para vocês, né? Vamos trazer isso, essa construção, esse autoconhecimento nos liberta e faz com que a gente deixe para trás hábitos ruins, coisas que a gente faz que o nosso parceiro sempre diz que é muito chato, que ele não gosta e que a gente está ali sempre na defensiva e não quer mudar. Então, todas as terapias têm como propósito: encontre uma que a ferramenta se afinize com você, com o seu momento de vida e dê oportunidade. Porque quando isso acontecer, nós vamos estar praticando a tão falada reforma íntima. Esse era o recadinho da noite. Muito obrigada.